Hoje nós vamos falar, o tema da nossa live, então, é sobre um planejamento ortodôntico, onde a gente vai aplicar a filosofia híbrida. Isso é, iniciar com os aparelhos autoligáveis estéticos New Evolution e depois finalizar com os alinhadores New Aligner de uma paciente jovem, uma paciente de apenas 13 anos de idade. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas com criança, criança não, no caso aqui é um adolescente, né? Mas com adolescente eu também posso aplicar essa filosofia híbrida que a gente preconiza. E agora eu é que faço a pergunta ao contrário, né? Por que não? Por qual motivo a gente pensaria em não desenvolver e não aplicar essa filosofia híbrida também em pacientes adolescentes, tá? Então, hoje nós vamos mostrar um caso aqui bacana, um caso que foi submetido lá no nosso site, um caso de uma classe 2, de uma paciente jovem, 13 anos de idade, e nós vamos mostrar para vocês como é que a gente pensa, como é que a gente hoje tem a mente mais aberta, mais ligada no que vai acontecer no futuro. A gente fala que é futuro, mas tanto eu quanto o Cláudio, a gente sabe e vivencia isso, o nosso dia a dia clínico, né? Como eu falo para vocês, né? Hoje eu fiz uma avaliação de uma paciente que já tinha usado o aparelho há uns 10 anos atrás, e ela ficou 4 anos de aparelho. Aí, quando eu comecei a conversar com ela, ela falou que tinha já feito uma avaliação com um colega, não sei quem é, e que o colega tinha preconizado para ela um aparelho fixo, enfim, não entrou em muitos detalhes, ela só falou que ele tinha que colocar um aparelho fixo. E aí eu fiz toda a avaliação, fui vendo qual era o caso e falei para ela que o caso dela, eu preconizaria, eu indicaria um tratamento ortodôntico híbrido. E ela falou, mas híbrido? O que é o híbrido? Aí eu fui explicar tudo, como eu falo para vocês, que a primeira consulta é a alma do negócio, onde vocês devem explicar tudo para o paciente, usar apresentações, usar livros, faça um show na primeira consulta, fale tudo para o paciente. E o que é mais importante, escreva, coloque num papel, porque as palavras, o tempo voa e depois as pessoas esquecem o que combinaram, o que falaram. Então, tudo que é mais importante, tudo que é mais relevante, tudo que pode vir dar dúvida, tudo que pode gerar uma discussão, um problema, um atrito, seja lá o que for, está sempre por escrito. Eu entrego para o paciente e o paciente também assina, sabendo de todos esses pormenores e de todas essas dificuldades que o caso dela, porventura, pode estar acontecendo. Então, a primeira consulta é a alma do negócio. Então, percam tempo, dediquem energia para as avaliações, para as primeiras consultas e passem tudo, o tintim por tintim, tudo que vai acontecer com essa paciente. Eu fiz a avaliação da paciente hoje e ela, como eu estava falando, ela usou o aparelho há uns 10 anos atrás, ficou 4 anos de aparelho, não usou as contenções, não removeu os terceiros molares. Então, não sei se pelos terceiros existe uma linha que fala que crescimento tardio de terceiro molar pode dar apinhamento nos incisivos superiores e inferiores, enfim. Não é o tema da live a gente entrar no mérito dessa questão, mas ela tinha indicação, então, de um novo tratamento ortodôntico e eu propus para ela a filosofia híbrida. E aí, explicando para ela o que era a filosofia híbrida, que a gente associava as duas biomecânicas, a biomecânica do autoligado com a biomecânica dos alinhadores, então extrair o máximo de cada filosofia em prol dela, em prol do benefício para ela, em prol do tratamento mais rápido, mais confortável, mais estético. E aí, quando eu falei para ela que ela ficaria de aparelho fixo, uma média, falei, uma média, pode variar um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Por quê? Porque também depende da resposta biológica do paciente, mas eu falei que eu calculava para ela mais ou menos de 8 a 10 meses de aparelho fixo. Quando eu falei isso para ela, ela falou, quanto? Só 8 ou 10 meses de aparelho fixo? Eu falei, é. Ela falou assim, não, vamos colocar um ano, vai, para eu ficar mais despreocupado. Não, eu falei, não, pode até ser um ano, depende um pouco da tua resposta biológica, você vai precisar usar uns elásticos para ajudar a gente. Mas eu sei que se você colaborar e num tempo médio de resposta biológica, 8 meses, 10 meses,
você está livre já desse aparelho fixo e depois a gente parte para os alinhadores. Ela ficou super contente, super entusiasmada e quando eu coloquei até no papel, que seria mais ou menos 8, 10 meses, ela falou de novo, falou, eu vou colocar para mim que é como se fosse um ano só. Nossa, para mim já é um ano, eu fiquei 4 de aparelho fixo. E o colega que eu vim lá, que eu fiz a avaliação lá ontem, ela tinha feito essa avaliação, ela falou que ela não me propôs isso, não me falou nada de alinhador, não me falou nada de aparelho ortodôntico fixo, assim, e falou que eu ficaria, aliás, só falou que eu ficaria de aparelho ortodôntico fixo por um bom tempo. Não me falou quanto, ela não falou quanto que o colega tinha proposto para ela. Então é o que eu falo para vocês. Vocês têm que se imaginar como pacientes e não como dentistas. Quando você se imaginar como paciente, você vai entender mais fácil o que é que você queria para você, o seu paciente também vai querer. Você queria 2 anos, 2 anos e pouco, sei lá, 1 ano e meio, 2 de aparelho fixo na boca, ou uma filosofia mais contemporânea, mais nova, que usa novos recursos, que usa alta tecnologia, que trabalha com uma ortodontia digital totalmente estética, onde proporcionaria para você apenas 8, 9, 10, que seja 1 ano. Eu vou ser sincero, todos os tratamentos híbridos que eu fiz, que eu estou fazendo, que fiz e estou fazendo até agora, nenhum chegou a 1 ano de aparelho fixo. Nenhum chegou a 1 ano de aparelho fixo. O que eu tenho percebido é que esses pacientes eles se tornam ainda mais colaboradores, mais motivados, ajudam ainda mais no uso de elásticos, do que precisa, e eu tenho percebido que aquela média de aparelho fixo que eu tenho passado para eles tem ficado na média ou da média para baixo. Não tem passado dessa média, tá? Por enquanto, essa experiência que eu estou tendo em relação aos tratamentos ortodônticos híbridos, tá bom? Então, eu e o Cláudio, a gente já falava lá atrás, há mais de 10 anos atrás, pessoal, foquem, abram os olhos, virem as suas atenções para o sistema autoligado. Sistema autoligado não é futuro, sistema autoligado não é presente, lembra? Quem conhece a gente há mais tempo sabe que a gente já vem falando isso há muito tempo. Então, hoje a gente está falando a mesma coisa. Pessoal, foquem os olhares para o futuro. Vamos colocar que seja futuro. Foque o olhar para o futuro. Foque os olhares para o que vai estar acontecendo. São os tratamentos ortodônticos híbridos. Como eu falei numa outra live, eu nem sei se foi na semana passada que eu disse isso ou não, no último congresso na Boro, lá no Rio de Janeiro, que teve o congresso da Abralo junto, eu assisti 3 speakers de 3 empresas diferentes, de 3 multinacionais, de empresas grandes, e os três falaram da ideia, do conceito de se trabalhar e se desenvolver os tratamentos ortodônticos híbridos. Então isso há 1 ano atrás, hein? 1 ano atrás, foi mais ou menos nessa época, outubro do ano passado, se eu não estou enganado. Então, quer dizer, o que a gente está falando para vocês, já também outras pessoas de outras empresas e outros speakers com também casuísticas grandes e grande expertise estão falando para que a gente abra os olhos e encaminhe para essa biomecânica de tratamentos ortodônticos híbridos. Tira a complexidade do caso, diminui o tempo de tratamento com aparelho ortodôntico fixo, faz as grandes expansões que os alinhadores ainda são limitados, e desburocratiza o caso, diminui apiamento, diminui vertical, melhora transversal, para depois finalizar com os alinhadores, usar elástico de classe 2, de classe 3, enfim, fazer também a biomecânica que seja necessária para o caso do paciente, usar DATs. Esse é um caso que foi submetido lá no site da New Orthodontics para um planejamento ortodôntico. Foi primeiro feita uma avaliação e viu-se que esse caso tinha alguns detalhes, alguns pormenores que indicava o tratamento ortodôntico híbrido. Então, uma menina, uma garota, uma adolescente, como eu coloquei lá no descritivo da live, uma garota de 13 anos.
Então a gente começa o nosso planejamento avaliando a face de norma frontal e de norma lateral. Pensando um pouquinho na norma frontal dessa paciente, eu não vejo nada assim, nenhuma assimetria tão significante que venha a comprometer ou dificultar o caso dessa paciente, tá? Então, dentro da análise facial de norma frontal, eu considerei esse perfil favorável ao tratamento ortodôntico. De uma norma lateral, a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, porque eu já vejo aqui um perfil um pouquinho mais convexo, uma mandíbula um pouquinho mais retraída, esse sulco do lábio inferior aqui um pouco mais pronunciado. Isso mostra algumas características para mim que essa paciente pode ter uma face curta, essa paciente pode ser uma classe 2. Toda vez que você vê esse sulco do lábio inferior mais pronunciado, preste atenção que pode estar acontecendo esses dois fatos, isolados ou associados, que é uma diminuição da face, quer dizer, uma face curta, um crescimento mais horizontal, ou uma mandíbula um pouco mais retraída, retroposta, tá bom? E aí nós vamos ver que essa paciente tem as duas coisas, ela é uma face mais curta, com uma classe 2 por retrusão mandibular. Mas vamos deixar para falar isso um pouquinho mais para frente. Continuando a nossa análise da face, do nosso primeiro diagnóstico, no nosso primeiro passo do PEXA, vem as fotos do paciente em sorriso, de norma frontal e de norma lateral. Então, mais uma vez, eu vejo aqui que essa paciente tem 13 anos apenas, e você vê que ela não mostra totalmente a coroa dos incisivos centrais superiores. Isso faz com que ela tenha um sorriso um pouco mais, vamos dizer assim, velho do que na realidade a idade que ela tem, tá? Então, teria que, se possível, durante o nosso tratamento, fazer com que a melhora, o aumento da exposição desse incisivo aumentasse, para que ela tivesse uma melhora na estética do seu sorriso, tá? E de uma norma lateral, eu falo para a gente sempre associar essa foto lateral sorrindo, porque nessa foto eu faço a avaliação da inclinação vestíbulo-lingual do incisivo central superior na análise do sorriso em norma lateral. Veja como ela é importante, eu não estou aqui avaliando, não estou aqui, aliás, falando para você ignorar a cefalometria, não estou falando que é para você negligenciar tudo que a gente já estudou, mas nós, do Centro Avançado em Sistema Autoligado, a gente dá uma ênfase muito maior à análise facial. E dentro da análise facial, existe a análise do sorriso, em norma frontal e norma lateral. Então, sempre façam essa radiografia lateral sorrindo. E o que a gente observa nessa radiografia lateral sorrindo? A gente observa o quanto esse incisivo superior está posicionado no sentido vestíbulo-lingual, o quanto a paciente expõe de dente ao sorrir, o quanto a paciente expõe de gengiva nessa norma lateral ao sorrir. Porque a gente não se vê lateralmente, mas as pessoas acabam nos vendo nessa norma e a gente também tem que melhorar a estética do sorriso em norma lateral, tá bom? Então eu olho esse incisivo, pela norma lateral dela eu vejo que eu concluo que esse incisivo está com uma inclinação vestíbulo-lingual um pouco acentuada, e se eu precisar, dentro da minha biomecânica, fazer uma inclinação paralingual desse incisivo, por essa foto eu já vi e percebi que isso é possível, tá bom? O que não seria possível é eu protruir ainda mais esse incisivo, é eu vestibularizar ainda mais esse incisivo. Então eu poderia verticalizar esse incisivo, eu poderia lingualizar esse incisivo. Então aí eu estou finalizando aqui essa análise do sorriso, tanto em norma frontal quanto em norma lateral. E vamos ver qual é a queixa principal dessa paciente. Que eu falo que a gente pode resolver tudo para o paciente, mas principalmente a queixa principal. Então, qual é a queixa dessa paciente? Deficiência estética
e ela tem dificuldade em mastigar. Tá bom? Então, essa é a queixa principal. Então, quer queira, quer não, nós temos que melhorar a mastigação dessa paciente e temos que melhorar também a estética dessa paciente. Então, como eu disse, um paciente de 13 anos, um paciente jovem, que está aqui para a gente fazer esse planejamento. Então, dando uma olhada agora ainda no segundo passo do PEXA, que é a análise da oclusão, nós vamos estudar agora mais detalhadamente a oclusão dessa paciente. Então, eu vejo que é uma paciente que tem aí todos os dentes na boca, não tem anodontia de nenhum dos dentes. É uma paciente, como a gente pode ver, tanto na norma lateral direita aqui, quanto na esquerda, que é uma paciente classe 2, tá? Ela é uma paciente classe 2, como eu disse no descritivo da live. Então, trata-se de uma paciente jovem, classe 2. Vamos detalhar mais isso aí? Vamos lá. Então, no nosso diagnóstico, o que a gente chegou à conclusão? Que é uma paciente classe 2 de molar, classe 2 de pré, classe 2 de canino. Então, uma classe 2 que eu colocaria aí, uma classe 2 de 50%. Então, uma paciente jovem, classe 2 de 50% e com uma sobremordida, então totalmente favorável ao tratamento ortodôntico, tá? Então vejam esses 3 pontos que fazem com que esse caso seja extremamente favorável. Uma paciente jovem, 13 anos, classe 2 de 50% e sobremordida. Todo paciente classe 2, divisão 1, que vocês tiverem e se depararem com sobremordida, esse é um ponto principal de fator de prognóstico positivo. Presta atenção, isso é uma dica clínica importantíssima. Paciente classe 2, 1, com curva de Spey profunda, com sobremordida, essa curva de Spey, essa sobremordida vai nos ajudar a resolver o problema da paciente. Tá? Então, esse é um ponto positivo, é uma dica positiva, é um prognóstico positivo para o tratamento da paciente de classe 2, divisão 1, se tiver sobremordida, se tiver curva de Spey profunda. Ok? Porém, se eu pegar uma paciente classe 2, divisão 1, com a curva de Spey plana, sem sobremordida e a curva de Spey plana, eu só tenho para essa paciente 2 opções. Ou eu vou usar protrator mandibular, ou eu vou fazer cirurgia ortognática. Não tem outra saída. Esquece elástico de classe 2, nós não vamos ter uma resposta biológica suficiente para conseguir ter um efeito positivo para eliminar essa classe 2. Tá bom? Então, classe 2 com curva de Spey profunda, positivo. Classe 2 com curva de Spey plana, acende o alerta, ou vai ser protrator mandibular, ou vai ser cirurgia ortognática. Então ela tem a linha mediana inferior desviada para a direita, como a gente, vou dar um zoom aqui, ó, como a gente pode ver, ó, linha média inferior desviada para a direita, tem uma atresia maxilar, eu não consigo ver direito, mas eu acho que o 27 e o 37 estão numa relação de Brode, tá? Parece que tem uma relação de Brode lá do 37 com 27, até pela essa inclinação muito lingual do 37, tá vendo aqui, ó? E essa inclinação vestibular do 27. O colega que colocou, que submeteu esse caso lá no site, não falou sobre essa mordida de Brode. Eu que pus aí até em interrogação, pode ser que seja, pode ser que não. E a sobressaliência, né, o nosso grande overjet, curva de Spey profunda, sobremordida ou overbite e um leve apinhamento inferior. Então veja que o apinhamento inferior é muito pequeno. Outra dica, todo paciente que... Você vê que essa é uma paciente que era uma classe 2 de 100%, ó, total, né? Total, filha de dentista, e que o papo iniciou assim, não vai fazer cirurgia ortognática. Eu falei, oh, beleza, iniciamos o papo desse jeito, tá? E aí, então, ela tinha 100% de classe 2. A dica,
no seu diagnóstico, sempre avance a mandíbula. Pede para o paciente avançar a mandíbula para que você tenha consiga visualizar, quantificar o quanto que você vai ter que promover de expansão, de bioadaptação transversal dessa maxila. Um dos pontos que essa paciente ela se tornou classe 2 é a maxila ser atrésica, tá? Então você pode pegar para todo paciente classe 2, primeira divisão ou divisão 1, todo paciente, 99% deles vão, quando você fizer esse tipo de manipulação mandibular, pedindo para que o paciente morda, avance em classe 1, como se fosse aqui em classe 1, você vai perceber numa norma lateral, ó, posterior, o quanto você vai ter que expandir essa maxila. Nesse caso, ela ficou com mordida de topo. Olha lá, vou dar aproximar aqui para vocês verem. Nesse caso, o posterior ficou em topo. Pode ser que em alguma situação, esse posterior, quando essa mandíbula for manipulada, for anteriorizada, pode ser que lá atrás, na relação posterior, crie uma mordida cruzada. Então isso você tem que saber antes de colar o bracket. Antes de fazer qualquer tipo de biomecânica, nós estamos fazendo o nosso diagnóstico, para que você tenha um tratamento, um diagnóstico e um planejamento de tratamento que foque, que vá direto ao ponto. Não que assim, não deu certo assim, agora faz assim, não, agora põe elástico, não, precisava de uma expansão maior, coloca um overlay, sei lá, você pode pensar em disjuntor, se você ainda faz disjunção. Eu faz 13 anos que eu não faço disjunção, mas pode ser que você ainda faça. Então, o que vai definir qual é a biomecânica que você vai aplicar, principalmente em pacientes classe 2, divisão 1 ou primeira divisão, é você pedir para essa paciente anteriorizar essa mandíbula, avançar essa mandíbula, colocar caninos ali em classe 1 e você avaliar essa oclusão posterior. O quanto que você vai precisar fazer de expansão, de bioadaptação transversal da maxila, tá bom? Isso é uma dica bem legal e que eu faço isso com todos os meus pacientes classe 2. Tá bom? No classe 2.2, isso não vale porque a maxila do classe 2.2 não é problemática, né? A problemática da maxila do classe 2.2 é a retroinclinação dos incisivos centrais superiores. Normalmente, o classe 2.2 tem a maxila num formato legal. Então, olha lá, toda a classe 2, divisão 1 ou primeira divisão, tem que necessita de expandir a maxila. A maxila tem que ser expandida, porque toda a maxila de um classe 2, primeira divisão, é atrésica. Então, dá uma olhada, essa linha azul passa pelas pontas das bordas dos dentes, das bordas incisais, ponta de cúspide dos dentes. E veja que do lado esquerdo dela aqui, ainda existe uma atresia ainda maior. Veja a curva que essa linha que representa o perímetro desse arco, ainda essa curva desses dentes mais para dentro. Então, mais do que nunca, eu preciso expandir esse lado esquerdo, mais até do que o lado direito, mas eu preciso promover uma bioadaptação de uma maneira geral para que eu tenha um formato mais aberto, mais arredondado dessa maxila, para que permita o avanço mandibular. Em algumas situações, vocês vão reparar que quando vocês fizerem a expansão dessa maxila, já existe uma autocorreção dessa mandíbula. Porque o que estava fazendo com que ela ficasse mais posteriorizada era a atresia da maxila. Então, a hora que eu expando essa maxila, eu libero a casinha. Eu falo que são pacientes que... Eu brinco com o paciente e falo assim, sabe o que acontece com você? Você calça 38, porém o sapato que você está usando é 37. A hora que eu folgar esse sapato, a hora que eu expandir essa maxila, às vezes essa mandíbula se posiciona, se autocorrige, sem a gente precisar fazer grandes esforços, sem a gente precisar fazer grandes coisas. Então, a dica é muito legal desse caso. Paciente classe 2, divisão 1,
Maxila atrésica, primeiro passo é expandir a maxila. Pede para o paciente fazer o avanço para você quantificar o quanto que você precisa de expansão de maxila, tá bom? Então veja que o lado esquerdo dela eu vou precisar de uma expansão maior do que o lado direito. Avaliando a panorâmica dessa paciente, eu indicaria para essa paciente e indico para todos os pacientes que removam o terceiro molar o mais precoce possível. Porque ainda mais nessa fase, que são só ainda os botões coronarianos dos dentes, que estão bem longe ainda dos canais mandibulares, não existe relação nenhuma desse dente com os canais mandibulares. Fácil e tranquilo para o bucomaxilo remover. Quem faz bucomaxilo, quem é bucomaxilo, tira isso aí contando piada. Então imagina que é muito melhor você extrair um dente que tem essa limitação bem pequenininha, delimitada aqui pelo seu capuz coronariano e que não tem ainda as raízes desenvolvidas para estar aqui numa relação com o canal mandibular. Então eu peço para essa paciente, se fosse uma paciente minha, e eu indiquei para pedir a extração mais precoce possível desses germes dentários dos terceiros molares inferiores, tá? Os terceiros superiores, pode deixar, ele está lá em cima ainda, não vai dar problema nenhum, não vai dificultar o bucomaxilo remover esses dentes em um segundo momento. Então eu pediria, como está aí, a extração inicialmente só dos terceiros molares inferiores, tá bom? Então, constatamos aqui por uma análise da teleradiografia lateral da cabeça aquilo que a gente já viu lá no início do nosso diagnóstico. Um paciente de face curta, um paciente de classe 2 esquelética, porque é uma retrusão mandibular esquelética, mas você veja o tamanho do corpo da mandíbula. Então, mais um outro ponto positivo que a gente deve analisar é se eu tenho uma mandíbula de um corpo legal. Porque se eu tenho uma classe 2 esquelética por uma, vamos dizer assim, por uma mandíbula pequena, aí eu já vou ter problema para resolver. Mas olha o tamanho do corpo dessa mandíbula. Então é mais um ponto positivo para ela. Lembra dos pontos positivos que eu falei? Ser jovem, classe 2 de 50%, ter mordida profunda, e o quarto ponto positivo agora é ter corpo de mandíbula favorável, um bom corpo de mandíbula, tá bom? Então é um caso bem favorável, porque expandida essa maxila, ela tem tudo para essa mandíbula anteriorizar. E um perfil convexo, né? Que é a característica do classe 2, tá? Então, o que me chama a atenção, por exemplo, alguém poderia estar pensando, ouvir alguma pergunta aqui, mas eu poderia pensar em retrair esses incisivos, verticalizar e retrair. Por isso que eu sempre gosto de fazer uma análise do ângulo nasolabial, tá? Eu vou tirar essa animação para você ver sem ela. E essa paciente tem um probleminha aqui, que ela tem um narizinho um pouco pequeno, e isso gerou uma divergência de base de nariz, ó. Se ela tivesse o nariz um pouquinho maior e a base do nariz dela ficasse um pouco mais para baixo, esse ângulo nasolabial poderia ser um pouco mais fechado, e isso permitiria que eu retroinclinasse esses incisivos ou distalizasse esses incisivos para até ajudar na correção aqui da inclinação do incisivo e ajudar na correção da classe 2. Porém, devido a esse ângulo nasolabial um pouquinho aberto aí pela base do nariz, se a gente pensar em muita retração anterior, eu posso comprometer a estética dessa paciente, do terço médio da estética dessa paciente. Então, qual seria o planejamento dessa paciente agora, frente a tudo que a gente viu? Então, eu preciso, numa primeira fase, fazer uma expansão maxilar significativa. Lembra que esse lado dela aqui ainda tem uma atresia, o lado superior esquerdo tem uma atresia significativa. Verticalizar os incisivos superiores, tratar e melhorar essa sobremordida. Eu tratando e melhorando a sobremordida, eu melhoro esse perfil da paciente, eu alongo esse lábio inferior, eu diminuo um pouco essa acentuação desse lábio, desse sulco, então vai ficar um pouco mais esteticamente mais bacana, o lábio vai ficar menos pronunciado, tá? E aí
e a mecânica de classe 2. Então, esses pré-requisitos são mais fáceis, são mais favoráveis, respondem mais rápido, tem uma dinâmica melhor se a gente entrar com o aparelho autoligável 100% estético New Evolution. Então, a ortodontia fixa nessa paciente, nessa primeira fase, traz inúmeros benefícios, responde muito mais rápido para esses 4 pontos aqui que a gente levantou: expansão maxilar, verticalização do incisivo superior, tratar a sobremordida, planificar a curva de Spee, tratar a sobremordida e a mecânica de classe 2. Tudo bem? Eu pus aqui uma média de 10 meses com folga, tá, pessoal? 10 meses nesse período, nesse tempo, com folga. Não é nada utópico, não é nada subjetivo, não é nada subdimensionado. 10 meses é tempo mais do que suficiente para a gente resolver isso, nessa primeira etapa. E na segunda fase? Segunda fase, a gente vai trabalhar o refinamento de alinhamento e nivelamento dos dentes, vamos trabalhar a finalização da mecânica de classe 2 e a finalização como intercuspidação e engrenagem dos dentes. Tá bom? Então, olha lá. Vamos lá nessa fase com os alinhadores invisíveis New Aligner. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer a montagem desse aparelho porque tem um detalhe aqui bem legal e bem importante, que é mais uma dica que eu vou dar para você em relação à montagem do seu aparelho. Então, lá no 4º passo do PEXA, se eu não me engano, nós vamos fazer o seguinte: iniciar com o fio 014 e envolver todos os dentes na mecânica. Esse é um pré-requisito da nossa filosofia, do nosso protocolo, do PEXA. Então eu vou fazer uma montagem 7x7, mas eu tenho que entender um pouquinho de biomecânica, eu tenho que entender das peças que eu trabalho, que são os brackets, e por isso, já que eu quero uma verticalização, uma lingualização desses incisivos superiores, se eu colar os brackets dos meus 4 incisivos invertidos, eu vou ter essa resposta mais rápida, potencializada pela colagem desses brackets invertidos, porque eu inverto o torque. Tá? Olha lá, eu preciso lingualizar, eu preciso verticalizar esses incisivos centrais. Não vou distalizar, como eu disse, por causa do ângulo nasolabial que já é aberto, por causa dessa base divergente desse nariz pequenininho que a paciente tem. Mas eu preciso melhorar essa inclinação, porque está muito vestibularizado. Então, eu vou inverter os brackets para que eu tenha uma resultante lingual já no alinhamento e nivelamento dos dentes. Então, a prescrição do CASA, do Centro Avançado em Sistema Autoligado e Alinhadores, do New Evolution, para os 4 incisivos superiores, eu tenho 12 graus de torque vestibular, de torque positivo nos meus incisivos, e 6 graus de torque vestibular, de torque positivo nos meus incisivos laterais. Isso quando eu colocar e colar os brackets de uma maneira normal, de uma maneira, não é correta, mas de uma maneira trivial, mais usual. Agora, se eu inverto esses brackets, se eu colo esses brackets de ponta cabeça, o que eu faço com esse torque? De positivo, eles viram negativos com resultantes lingual. Então veja que eu já começo a poupar trabalho e eu já começo a ter a maximização dos meus resultados só com essa colagem invertida desses brackets. Tá bom? Outra vantagem que eu não coloquei aqui da prescrição do PEXA é que o bracket, o torque dos caninos na nossa prescrição, ela é mais 7. Então o torque positivo de mais 7 vai potencializar a bioadaptação transversal, levando esses caninos mais para vestibular, fazendo com que a gente tenha uma bioadaptação melhor e mais dinâmica na região anterior do arco, tá bom? Então eu colo invertido. Como você pode ver aqui, essa é a prescrição dos nossos brackets do CASA e tá lá, ó, de lateral a lateral, 6 graus positivo no lateral e 12 graus positivo no central. E ó, o canino aqui, ó. Ó, o canino aqui
tem o torque aqui de mais 5 e mais 5. Tanto superior quanto inferior, tá? O torque dos nossos caninos é mais 5, ok? O torque antes em cima era menos 2, embaixo menos 11, era a prescrição Roth. Então a gente já falou outro dia aí numa live que a prescrição Roth não é a mais indicada para a biomecânica de bractes autoligados passivos, onde se preconiza a bioadaptação transversal dos maxilares. Tá bom? Então uma dica importante, uma dica legal. Aproveitando que eu estou falando do nosso bract aqui, por que é interessante também esse bract? Para que a gente tenha essa resposta de verticalização, de lingualização de incisivos mais rápido. Não só pela inversão do posicionamento do torque, mas o slot do bract na região anterior, nós diminuímos a profundidade do slot do bract, que era 0,28, passou a ser de 0,26. Então os nossos bracts de canino a canino, como vocês podem ver aqui no azul, vou até dar um zoom aqui, ó. De canino a canino, aqui o bract é 22 por 26 e os posteriores continuam 22 por 28 para facilitar o deslize, para potencializar a bioadaptação transversal. E essa coisa da gente ter diminuído a profundidade do slot do bract faz com que o fio 0,14 por 25 termoativado, que é o nosso segundo fio eleito para tratamento, tenha uma tolerância mínima de 0,001 de polegada. Então eu tenho um fio 0,14 por 25 termoativado, preenchendo quase que totalmente o slot desse bract, mais ainda do que se eu colocasse um fio 19 por 25 de aço no slot 22 por 28. Então eu já tenho também o controle melhor de torque ao segundo fio 14 por 25 termoativado, usando forças leves, tá bom? Então, essa prescrição que a gente acabou desenvolvendo, alterando. Então, olha lá, colei eles invertidos, ela precisa fazer uma expansão, como a gente já viu, porém, ó, no posterior eu tenho um baixo potencial de bioadaptação transversal posterior, desse lado eu tenho um potencial maior, não posso contar com o canino e não tem apinhamento aqui. Então eu já posso entrar direto com um fio 0,14 por expansivo, tá? Eu só entro com um fio expansivo quando o caso precisar de expansão e for um caso de baixo potencial de bioadaptação transversal. E os wins? Onde que eu vou colocar os wins? Eu preciso expandir. Não preciso expandir? Então os wins, para quando eu preciso fazer uma expansão, sempre vai ser na frente. Mas na frente aonde? Porque na frente pode ser de canino a canino. Então eu vou escolher o que eu quero. Nessa biomecânica, nós não vimos. A gente percebe que a gente tem o 21, um pouquinho mais para vestibular, um pouquinho mais inclinado para vestibular do que o 11. Então, nessa situação, para essa paciente, eu coloco que o 21 precisa entrar, lingualizar, e o 11 que estaria mais bem posicionado. Então, eu sempre seleciono o dente na região anterior, mais bem posicionado. Então, eu vou colocar os wins aonde? Na mesial e distal do meu dente 11. Tudo bem? Sexto passo do PEXA, Win System. E os levantes? Como a paciente tem uma curva de SP profunda e eu preciso instruir posterior e inferior, se eu puder evitar levante na região posterior, é melhor. Então eu coloco o levante aonde? Na lingual do 13 e do 23, que eu deixo os dentes posteriores inferiores para instruir, planificar a curva de SP, aumentar a dimensão vertical e tratar sobre a mordida. Beleza? Então vamos lá. Associando a isso, para fazer com que a coisa aconteça o mais rápido possível, vamos aplicar a biomecânica autoligável, vamos aplicar o protocolo do PEXA. Vamos fazer botões na lingual do 15, do 14, do 23, do 24 e do 25.
E na vestibular do 46, do 45, do 36 e do 35. A eles associar um elástico 1/4 leve em box de uso noturno. Beleza? Vamos ver como é que é isso? Então, olha lá. Fiz o levante na lingual dos caninos. Isso proporcionou a desoclusão que eu preciso para permitir a bioadaptação transversal superior e a extrusão dos meus dentes posteriores e inferiores para aumentar minha dimensão vertical, trabalhar meu ântero posterior e eliminar a sobremordida. Olha como um levante ajuda na biomecânica, tá? Então o biolevante ajuda muito na biomecânica. Colo os botões na lingual do 15 e do 25 e os botões na vestibular do 36 e do 35 e do 46 e do 45. Beleza? Imagina isso acontecendo bilateralmente. E vou associar um elástico em box 1/4 leve cruzado. Por que cruzado? Porque vai da lingual dos superiores para vestibular dos inferiores. Esse elástico, ao mesmo tempo, ele vai potencializar a bioadaptação que eu preciso para a maxila, vai instruir os posteriores, inferiores, planificando a curva de Spee, aumentando a dimensão vertical posterior e trabalhando a sobremordida. E olha a resultante que esse elástico tem de classe 2. Então eu estou trabalhando com essa biomecânica, eu estou trabalhando os 3 planos. O plano transversal superior, o plano vertical com esse elástico instruindo dentes posteriores e inferiores e o plano anteroposterior com a resultante de classe 2. Não é bacana? Isso tudo no primeiro momento, no start inicial. Ah, não deu tempo para eu colar os botões. Ah, eu esqueci de fazer o levante. Aí o prognóstico já começa a diminuir. É o que eu falo sempre, se a gente vende que é mais rápido, a gente tem que entregar que é mais rápido. Uma pergunta aqui, os bractes dos incisivos superiores ficaram com quantos graus de torque após a inversão? É MBT? Não. Esse bracte, ele tem a prescrição, foi originário do Roth e é um bracte com a prescrição do Centro Avançado em Sistema Autoligado e Alinhadores. E esse bracket é que eu mostrei ali, acho que você entrou um pouquinho depois, não tem problema nenhum. A live vai ficar gravada aí também depois se você quiser retomar. Mas esse bracket ele tem 6 graus positivo de lateral e 12 de central. Então se a gente inverte para ter um controle já mais vertical desses incisivos no sentido de lingualização, eles colados invertidos, eles ficam com -6 nos laterais e -12 nos centrais. Tá bom? E aí, então, a primeira consulta está finalizada. Após toda essa montagem, eu peço a extração do 38 e 48. Então, eu só peço a extração depois que eu montei. Por quê? Porque não tem nenhum motivo de eu pedir essa extração antes. Eu não coloco barreira nenhuma para que o paciente tenha alguma dificuldade ou algum empecilho de fazer a montagem de a gente iniciar o tratamento. Tudo bem? Primeira consulta, esse paciente não precisa expandir, nós já vimos durante todo o planejamento que ela precisa de expansão. No sistema autoligado, ele também usa menos consultas. Por quê? Porque todo caso que eu preciso de expansão, os retornos são de 10 semanas. Então, montei hoje, o paciente vai voltar daqui 10 semanas para a minha segunda consulta. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Casos que precisam de expansão, seja de maxila, seja de mandíbula, eu preciso aumentar o espaço entre as consultas. Não adianta chamar o paciente de 30 em 30 dias. Não adianta querer trocar fio, tá? O processo de remodelação dentoalveolar precisa de tempo para acontecer. Então, não tenha pressa, deixe o sistema trabalhar. Todo esse complexo aqui, dentoalveolar posterior, precisa expandir. Então precisa haver toda uma remodelação dentoalveolar nessa tábua óssea vestibular, nessa tábua óssea lingual bilateral. Então não tenha pressa, eu preciso de tempo. E o tempo, para quem precisa expansão, entre as consultas, são de 10 semanas.
ok? Voltou depois de 10 semanas, quer dizer, voltou depois de 2 meses e meio, eu vou fazer o checklist do meu inferior. Então eu vou verificar sempre a altura dos meus levantes, se ficou legal, se não ficou, se quebrou, se desgastou, se eu preciso levantar mais, verificar a bioadaptação que eu tive já, que eu já consegui na maxila. Provavelmente, como é um caso que precisava de grande expansão, vou ter que manter essa mecânica de elásticos cruzados, então eu não vou trocar de fio, tá? Enquanto eu preciso de expansão, eu trabalho com o fio 014 níquel titânio termoativado e já vou fazer a montagem do meu inferior. Também 7x7, vou usar o meu fiozinho expansivo e eu vou colocar o meu win na linha média inferior, certo? E agora eu vou usar os elásticos, não mais para os botões aqui do 35 e do 45, agora para os brackets do 35 e do 45 que eu fiz na colagem do meu inferior. Tudo bem? Não precisa expandir mais, então toda vez que precisa de expansão, eu peço para o paciente voltar mais 10 semanas. Dou elástico para ela trabalhar essas 10 semanas de a bioadaptação transversal superior apenas com o elástico noturno. Na terceira consulta, já está aqui, então, 5 meses de tratamento. De novo, sempre que eu tiver levante, eu tenho que fazer no meu checklist, verificar a altura do meu levante. Então, o meu checklist superior, nesses 5 meses, eu acredito que a minha expansão da maxila esteja finalizada. E aí eu parto para o meu fio 14 por 25. Como eu coloquei o 14 expansivo, eu tenho que entrar com 14 por 25 também expansivo, tá? Tenho que trabalhar a favor da expansão, apenas para refinamento do meu complexo dental-alveolar posterior, e vou manter os meus wins lá na mesial e distal do 11. Quando eu coloco esse fio 14 por 25, tá? Nos brackets que estão invertidos de ponta cabeça, e como a gente diminuiu a profunda do slot do bracket, como eu já falei para vocês, então eu preencho o slot desse bracket com fio leve. Eu já estou trabalhando a lingualização desses dentes pelo encaixe, pelo ajuste 100% de um fio 14 por 25 níquel titânio termoativado. Então já começo a trabalhar a terceira dimensão, que é o torque, usando fios leves, fios de baixo calibre, tá? Por isso que nós alteramos a nossa prescrição. No inferior, eu vou avaliar a extrusão que esse elástico de classe 2 promoveu no meu segmento posterior. Como que eu avalio? Pelo nível da sobremordida. Então, conforme esses dentes forem extruídos, essa sobremordida vai diminuindo e a curva de SP vai planificando. Se já tiver extruído, se a curva, se eu não precisar mais de expansão no superior, como eu não vou precisar mais porque eu já estou colocando o fio 14 por 25, agora esse elástico ele vai por vestibular do superior. Não precisa ir mais por lingual. Eu posso até tirar os botões linguais do superior, tá? Então agora fica um box aqui do 24, 25 por 36, 35 por fora, e desse lado aqui também por fora, porque eu já estou com a minha expansão do superior finalizada, não preciso mais usar os elásticos cruzados. Ok? Tudo bem? E aí agora, como eu já não tenho mais grandes expansões, eu posso pedir para o paciente vir daqui 1 mês, 4 semanas, 45 dias. Porque o que eu preciso agora? Agora eu preciso do elástico para extruir posterior e inferior, planificar a curva de SP e eliminar a sobremordida. Então eu podia até pedir aí 45 dias, 2 meses, 1 mês. Depende muito do quê? Da colaboração do paciente. E como eles são mais colaboradores, que a gente está falando de casos rápidos, né, de tratamentos ortodônticos rápidos, então eles ajudam bastante, são bem colaboradores. Na quarta consulta, a gente já está no 6º mês de tratamento. Ou a gente daqui, ó, do 5º mês até o 10º mês, que eu coloquei, que seria mais ou menos uma previsão com folga
para a gente estar trabalhando essa parte de aparelho fixo, eu só vou trabalhar essa biomecânica, só usando elástico de classe 2, instruindo posterior e inferior, planificando curva de SP e eliminando sobremordida. Beleza? É isso que eu vou trabalhar. Se no sexto mês, quando ela volta no sexto mês, eu já vejo que a minha curva de SP inferior está plana, que a minha sobremordida foi eliminada, que agora eu preciso trabalhar um pouquinho só de biomecânica de classe 2 e refinar alinhamento e nivelamento, eu já posso remover esse aparelho, fazer a moldagem dessa paciente para a gente confeccionar uma contenção provisória. Depois de estar com a contenção provisória, a gente faria um escaneamento e aí partiria para a segunda etapa, que seriam os alinhadores, tá? Então, do sexto mês a qualquer momento, do sexto ao 10º mês, é essa biomecânica que a gente vai estar trabalhando aí. Tá vendo? Então, imagina se a gente consegue, se a gente fala para o paciente que ela vai ficar aí 10 meses de aparelho fixo, e a gente trabalha a motivação, ela vai vendo os resultados, você vai mostrando as fotos, os resultantes que a gente vai ter durante o tratamento, a paciente super motivada, vendo os resultados e nos ajudando, e vira para ela e fala assim, ó, eu tinha pensado em 10 meses, mas 6 meses, 7 meses, 8 meses, eu já posso tirar um aparelho. Para quem vai esse crédito? Para você, ortodontista. Então, trabalha com uma gordura, nada exagerado, mas trabalha mais do que nunca na motivação do paciente. E como é que você motiva o paciente? Mostrando as fotos antes e durante. Ele tem que ver as alterações, ele tem que participar com você das alterações que estão acontecendo na boca dele, e ele vai cada vez mais se sentir motivado. Tá bom? Como é que seria o fluxograma a partir desse momento? Que eu acabei de dizer para vocês. A gente vai remover o aparelho, providenciar uma contenção provisória para esse paciente. Só depois de instalada a contenção provisória, ele vai fazer o escaneamento, seja na sua clínica, ou seja no centro de radiografia, um centro radiológico, onde for. Vai, de posse disso, das fotografias, de novas radiografias, de uma nova documentação, você vai submeter lá no site da New Aligner, da New Orthodontics, e vai, após 5 dias úteis, receber por e-mail setup digital. Você aprovou esse setup digital. A próxima etapa é a impressão dos modelos através de impressoras 3D, confecção e estampagem dos alinhadores e entrega para você. Da aprovação do setup digital até você estar recebendo os alinhadores, são 14 dias úteis, tá? Muito, muito rápido, tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha hoje para trazer para vocês era esse caso de classe 2, de uma paciente adolescente, que a gente preconizou para ela uma filosofia de tratamento ortodôntico híbrido, tá? Então, quais eram os pontos positivos dessa paciente? Lembra? Classe 2 de 50%, jovem, classe 2 de 50%, sobremordida, curva de SP profunda e tamanho de mandíbula. Tá? Então são os pontos positivos. E todos esses casos que a gente está aqui, eu estou apresentando os planejamentos aqui, mais para frente no decorrer, nós vamos vir trazendo a evolução dos casos até a finalização, para que vocês acompanhem toda essa dinâmica que a gente está falando para vocês, sendo usada, sendo utilizada por vocês mesmos, que vão colocando essas imagens lá no site e a gente vai trazendo esses casos clínicos aqui para vocês. Tá bom?